Beleza? Bom, ontem, como eu prometi, disse que iria fazer um vídeo hoje explicando a estratégia de tentar dividir os votos da direita, né? No qual eu citei João Dória, o PSDB, Luciano Huck e a revista Isto É. Bom, vamos entender o seguinte, né? Na esquerda nós temos como candidatos, né? Pré-candidatos, né? O Lula, o Ciro Gomes, Marina Silva, talvez o Alckmin, não sei ainda. Manuela Dávila, talvez. Luciana Genro, talvez queira aparecer. Dentre outros que sempre aparecem, né? Do PCO, do PCdoB. Oh, Manuela Dávila tá no PCdoB. Enfim, é muita gente. Na direita, muito provavelmente, pode aparecer o Fidelix, o Emael e o Bolsonaro. Para mim, pronto, acabou. João Dória, não. João Dória não é de direita, meu filho. Aí é o ponto que eu vou chegar. Entendeu? Luciano Huck, né? Me parece que desistiu. Mas enfim. O ponto no qual eu ia falar é o seguinte. Sobre a revista Isto É. E aí você para pensar o seguinte. Nos últimos anos, praticamente 2 anos, o Jair Bolsonaro tem aumentado muito a sua popularidade. Entendeu? Muito. Em todo canto que ele vai, ele é ovacionado, recebido como se fosse uma estrela de Hollywood. Tá? E os pontos no qual ele está tocando incomoda muito os políticos. Entendeu? E um dos principais no qual eu posso falar é o Foro de São Paulo. Tem muitos outros. Na área cultural, na área, vamos dizer assim, até econômica, né? Que dizem que ele é protecionista, mas ele cada dia mais está entendendo que o livre mercado é o melhor para o país. E ele tem tocado nesses pontos. Mas para mim, o fundamental é o Foro de São Paulo. Eu poderia citar muitos, entendeu? Mas não quero estender muito o vídeo, né? Quero resumir o máximo possível. Então vocês aí analisam, né? E param para pensar, o Bolsonaro está subindo cada vez mais. Então, diante de toda essa corrupção que vem acontecendo no Brasil, e o pessoal do PT, do PMDB e alguns do PSDB também envolvidos na corrupção, é natural que também por causa disso o Bolsonaro cresceu, né? Por não estar envolvido em nenhuma dessas tramóias. Então isso vem incomodando muita gente, certo? Então aí, de repente, do nada, aparece o João Dória, que é prefeito, aparece como possível candidato. E quais são os efeitos disso? Não, mas ele é o gestor, né? É o empresário, ele não é aquele político tradicional, né? Tentando imitar esse aqui, né? Mas enfim. E aí o que eu percebo é o seguinte, que realmente muitos liberais, né, se encantaram com isso e viram ele como uma esperança. Oh, tá vendo? Ele fala mal do Lula, ele é gestor, olha, e tal. Então aí você já tem este, né? Já tem o João Dória. Qual é a capa da revista Isto É falando do Dória? Nasce o anti-Lula. E aí, no subtítulo diz assim algo como alguém que veio para bater de frente com a corrupção, para ser alguém que não é da política e tal, mas não é naquele tom de elogio, né? Inclusive a capa imitaram até uma de Bill Clinton na revista Require, se eu não me engano. Bom, e aí o que é que acontece? Pessoas que poderiam optar pelo anti-PT, o anti-foro de São Paulo e a anti-esquerda nacional de verdade, que é o Bolsonaro, acabam tendo uma outra opção. Mas o Bolsonaro, né? Ele é meio. Fala umas besteiras e não sei o que. Eu acho ele muito radical, né? Então acho que eu vou no João Dória. Aí você já para pensar o seguinte. Vamos supor que Bolsonaro, com 50%, perde uns 15%, ou 30%, vai, vou até aumentar. Perde uns 20 ou 30% para João Dória.
ele já diminui, né? Calma que eu vou chegar nos votos da esquerda para você entender. De repente, surge também o Luciano Huck, né? E aí, qual é a capa que tem na revista Isto É falando do Luciano Huck? O incrível Huck, ele já está com 60% de intenções de voto e não sei o que, e ele veio para inovar, blá 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 blá, aquela coisa toda, falando bonito, né? Você percebe também na capa como bota ele assim, todo, né? Bom, daí, não sei se vocês lembram bem, né? O Luciano Huck estava, ano passado, estava dando apoio ao Aécio Neves, né? E, enfim, vou chegar nesse ponto. De repente você vê as capas da revista Isto É falando do Bolsonaro. Bota a imagem dele como alguém mau, o perigo Bolsonaro, cuidado, ele pode ser presidente. Na outra, dizendo que ele era alguém que radical, que não sei o que, só dizendo para as pessoas ficarem com medo, ameaçadas. E aí eu chego no ponto o seguinte, como eu tinha prometido ontem, falar sobre o PSDB. Como vocês sabem, o PSDB é um partido, pelo menos a sua liderança, né, de centro-esquerda. Eles não têm nada de oposição ao PT, minha gente. Não tem nada de oposição ao PT. Se vocês estudarem bem a estratégia das tesouras, vocês vão entender que o PSDB é uma falsa oposição para manter o povo ali votando no PT e no PSDB. Entendeu? E o PMDB ali no meio, ganhando seus carguinhos políticos, né? E quem é o líder? Praticamente o pensador, o estrategista do PSDB? FHC. Se você estudar bem a história dele, estudar bem a história de partidos comunistas, a estratégia das tesouras, você vai ver que FHC é um comunista. Só que o papel dele é de fazer o papel do socialismo fabiano, né? Que é aquela esquerda que até permite um certo livre mercado, né? Claro, tributando muito, para dar a ilusão de que é uma oposição à esquerda, né? Então, o que é que eu paro, o que é que eu analiso nisso? A galera e outra coisa, não sei se você lembra, várias vezes o FHC deu declarações praticamente querendo defender o Lula, né? Eu não lembro aqui de todas, mas foram muitas, entendeu? Se vocês procurarem no YouTube, vocês vão achar. Fácil, fácil. Entendeu? Então, qual é a conclusão que eu tiro disso? Não precisa nem ser nenhum especialista em política, nem nada disso. Apenas a pessoa querer pensar, né? Que a própria revista Isto É, as capas da revista Isto É, acaba entregando o jogo, né? Então, qual é a conclusão que eu tiro disso? É que o seguinte, Bolsonaro, ao crescer a sua popularidade, está incomodando toda essa gente que faz parte do establishment. Você está entendendo? É Lula, é o pessoal do PSDB, do PMDB, o Ciro Gomes, é o pessoal do PCdoB, toda essa gente que talvez não esteja envolvida em corrupção, mas pelo lado cultural, entendeu? Quer doutrinar, entendeu? O povo brasileiro, enfim. Então, o que é que acontece? Bom, Bolsonaro está crescendo. Então a gente precisa desestabilizar isso. Como é que a gente desestabiliza isso? A gente cria falsas oposições para, vamos dizer assim, no caso anti-Lula, anti-esquerda, né? Para que o pessoal da direita, em vez de todos eles votarem na verdadeira oposição, a minha opinião, tá? Não quero convencer ninguém disso, mas é o que tem mostrado para mim. A verdadeira oposição, que é o Bolsonaro, perder voto, entendeu? Perder força. Então aí você cria outras forças, como no caso João Dória, o Huck, né, que já desistiu, né? Dentre outros, entendeu? Que para mim ainda vão surgir. E aí, enfraquecendo o Bolsonaro, quem é que ganha a parada? Lula.
Por que Lula? Vou dizer uma coisa para você, meu amigo. O eleitor do Ciro Gomes, o eleitor da Marina Silva, o eleitor do PCdoB, do PSOL, do PCO, do PCB e muitos outros de esquerda vão votar no Lula no segundo turno, ou talvez no primeiro. Tá entendendo? Nesse ponto eles são unidos. Entre escolher Lula e Bolsonaro, com certeza eles vão votar no Lula. Mas no caso nosso, que apoia, que somos de direita, somos conservadores, entendeu? E até alguns liberais, a partir do momento em que a gente escolhe um ou outro que não são oposição